temos meditado na palavra de Deus, hoje vamos continuar fazendo, junto a batalhas enfrentadas pelos israelenses, né? As muitas lutas, as muitas batalhas que os judeus enfrentaram, nós já cantamos aqui, já lemos também, falando, lembrando da presença de Deus como o Senhor dos exércitos, Rei dos reis, aquele que vence batalhas, né? Dando ao seu povo vitória diante das lutas. A nossa vida, o nosso viver, é um viver de lutas, de batalhas, de muitas batalhas. Todos os dias, nós enfrentamos lutas na nossa vida. Existe um dito popular que nós matamos um leão por dia, né? Alguns acham que mais, 2 leões, às vezes 3. Mas a verdade é que nos dias, mesmo nos mais fáceis, mais tranquilos, nós temos que cumprir as nossas tarefas, em razão de ter que cumpri-las bem, nós somos exigidos, né? No nosso esforço, no nosso empenho, na nossa atenção, na nossa dedicação, no nosso melhor. Lutamos junto à vida para sobreviver, no trabalho para ter o pão de cada dia sobre a mesa, muitas tarefas, com muitas cobranças, com muito enfado, né? Com muita luta, às vezes pressões e muitas exigências. Todo dia no trabalho tem a exigência da nossa atenção, né? Na família a mesma coisa, nós queremos manter o nosso casamento e isso dá trabalho. E o viver e uma vida conjugal às vezes nos lança em lutas também, né? Nos faz passar por momentos difíceis, por tempos de tempestades, por ondas bravias que sopram com ímpeto contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra o bom relacionamento. E o bem-estar da família é sustentado através de uma batalha diária também, né? Batalha constante. Sem falar da nossa própria vida, porque às vezes enfrentamos as enfermidades, enfrentamos os riscos e os perigos nas viagens, na violência que corre as ruas, no ataque do inimigo que tenta roubar a nossa paz, que quer nos levar à queda, trazendo junto de nós ações pecaminosas, e ações pecaminosas geram danos. Então o viver humano é um viver de lutas. Por isso nós temos meditado aqui nas muitas batalhas, porque nós queremos ter um viver vitorioso diante das lutas, né? Diante das lutas, vitórias pela graça, pelo abençoar, pelo conduzir, pela providência santa, bendita, pelo amor grandioso de Deus, né? Que nos acompanha, que nos cerca. Hoje a nossa reflexão é essa: vitória nas batalhas diárias da vida e naquelas outras maiores, né? Maiores, que temos que nos preparar mais, que temos que nos equipar melhor. Mas em cada uma delas, seja do dia a dia, ou seja daquela em dias especiais, nós vamos ter sempre que contar com o Senhor. Vamos ter que buscar sempre o Senhor. Vamos ter sempre que esperar na boa mão de Deus, né? Para nos ajudar, para nos conduzir. Ele é o Senhor das batalhas. O texto vai estar aí anunciado, Juízes capítulo 7, verso de 1 a 8. Essa é uma batalha mais conhecida sua. Pode ser que você a tenha ouvido quando era criança ainda, lá na sua classe de escola bíblica dominical. A batalha de Gideão e os 300 soldados. Gideão vai vencer um exército de midianitas de 135 mil soldados, com 300 soldados. Não é isso que ele esperava, não é isso que ele queria. Aliás, ele não queria nem entrar na batalha, ele tenta fugir dela. Ele é camponês, ele é da tribo de Manassés, ele é de uma família simples, pequena da tribo de Manassés. Ele não é guerreiro, mas ele é o 5º juiz que Deus levanta junto a Israel, para trazer libertação de Israel da opressão dos midianitas, que já há 7 anos,
os midianitas vinham oprimindo Israel. Como que eles oprimiam? Eles deixavam Israel cuidar do rebanho. Quando chegava a hora de colher, né, as pequenas ovelhas ou os pequenos garrotes, eles entravam pelas terras de Israel, invadiam as terras com muita facilidade e levavam embora todo o rebanho. Eles deixavam Israel plantar. E quando vinha o momento da colheita do trigo, ou das uvas, ou das azeitonas, para o azeite, eles entravam nas terras de Israel e eles tomavam toda a colheita e levavam embora. Por 7 anos eles faziam isso. E agora o povo de Israel começa a clamar ao Senhor. E Deus chama Gideão, da tribo de Manassés, para ser o homem que vai conduzir o povo nas batalhas, nas lutas, na guerra, para que Deus pudesse dar vitória a Israel e livrá-los dessa opressão, né, dos midianitas, que vinha se seguindo ano após ano, para que eles não levassem mais as colheitas nem o rebanho. Então ele tem 2 missões muito importantes. Uma é essa batalha que você já conhece, já ouviu. 300 contra 135 mil. Mas antes dessa ele tem uma outra, que é muito importante para que Israel saia vitorioso nessa. Ele tem que deitar fora os ídolos a Baal. O povo de Israel se envolveu com deuses vizinhos, dos povos vizinhos. Ele está se prostrando diante de Baal. Ele está clamando a Baal, ele está adorando a Baal, ele está fazendo sacrifícios e ofertas a Baal. Ele está envolvido no que nós chamamos, e a Bíblia chama de um adultério religioso, uma idolatria. Ele está deixando o Senhor, seu Deus, que os colocou na terra, que lhes deu vitória sobre povos daquela terra. Ele está aderindo aos deuses daqueles povos que na terra viviam. Então ele tem que primeiro derrubar os postes ídolos. Tem que deitar fora a idolatria de Israel. Ele faz isso, chama alguns dos seus queridos, chama alguns da sua casa, e ele faz isso no capítulo 6. Nós vamos ler no 7, no capítulo 6 ele tem um chamado de Deus, ele começa a cumprir a missão que Deus lhe confia. A primeira é essa: trazer Israel de volta para o Senhor, deitar fora os ídolos, destrói o altar de Baal, os postes ídolos, destrói tudo, monta um altar ao Senhor, apresenta ali o seu sacrifício e conclama o povo para vir. Ele faz isso à noite porque ele tem medo. Depois ele é ameaçado, seu pai se levanta em sua defesa e diz que Baal, se de fato existe, sendo ele ofendido, que ele trate com Gideão. Essa luta não é nossa, é uma questão de Gideão e Baal. Se ele se sentir ofendido, que ele o puna. Mas nós sabemos, Baal, como qualquer outro Deus, que não o nosso Deus, que não o Deus de Israel, é o Deus que tem olho, não vê, tem mãos que não apalpam, tem ouvidos que não ouvem, nada podem fazer por aqueles que clamam em seu favor. Então Gideão seguiu, tendo cumprido a sua primeira missão, mas agora tendo uma outra missão, que é a da batalha. Juízes 7, versos de 7 a 8. É por isso que, quando não começar aqui a leitura no verso 1, você vai ver que é dado um novo nome aí para Gideão. Ele é chamado de Jerubaal, porque isso quer dizer que entrou em contenda com Baal, entrou em luta com Baal, que era adorado, né, por alguns povos, estava sendo adorado por parte também dos judeus, tá bom? Acompanhem, queridos, a leitura do verso 1 a 8. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou.
Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se para a região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas, ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se baixar e de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo baixou os joelhos a beber. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Que Deus acrescente graça, irmãos, à nossa vida, ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua palavra, dentro desse propósito, né, de alcançarmos também vitórias nas muitas batalhas, né, da nossa vida. Algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. Deixa só, tem que voltar lá para mim. A primeira delas é mais importante vencer, ou mais importante do que vencer, é vencer na dependência e no propósito de Deus. Quando Gideão conclama o povo para vir, depois que ele derrubou os postes ídolos, depois que ele vai fazendo uma limpeza, uma purificação na vida de Israel, né? O povo está se santificando para a batalha, para ver dos feitos de Deus, para alcançar a vitória sobre os midianitas que os oprimem. Quando ele conclama o povo para vir na batalha, vem um grande número de soldados. Ele fica contente, porque ele vê um grande exército. Nós podemos observar aí, só na primeira vez, 22.000 foram eliminados, né? 10.000 sobrou, então tinham 32.000 soldados. 32.000 para 135.000 ainda é bem menor, um exército bem menor, mas pelo menos seria melhor, né? De mais confiança do que 300. Mas há uma expressão muito preciosa de Deus no verso 2, que eu quero chamar a sua atenção. Quando ele reúne os 32.000 soldados, fica contente porque o exército é numeroso, Deus vai dizer assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então o que é que Deus está querendo ensinar a Israel? O que Deus quer ensinar também a Gideão, que nem guerreiro era, que tinha ficado também amedrontado quando foi chamado para ser o líder, o juiz, junto a Israel. Deus quer dizer, quer mostrar algo muito precioso, né? Muito precioso. É que mais importante que vencer é aprender a depender de Deus e a confiar no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Gideão se alegra com os 32.000, mas agora Deus diz: é muita gente, temos que diminuir esse povo aí, senão você vai achar que você foi vitorioso por causa da sua força. Nós somos mesmo assim. Quando nós vencemos algumas batalhas, especialmente aquelas que não são muito corriqueiras do dia a dia, que a gente já está bem treinado, que a gente já sabe muito bem como fazer, como lidar, como resolver, como derrotar o inimigo, como vencer a situação difícil, a circunstância adversa, no trabalho ou na família, porque são problemas comuns, né? Nós achamos que nós é que fizemos. É a nossa capacidade, é a nossa sabedoria. É a nossa habilidade para lidar com circunstâncias difíceis, com problemas, com momentos complexos.
Achamos que é porque nós temos um nome grande, um nome forte, um braço forte, um conhecimento forte. Achamos sempre que é por nossa causa. Deus não quer que Israel vença os midianitas pensando assim, bom, nós temos 32 mil soldados e com esses 32 mil soldados nós vencemos, porque nós somos um grande exército, um bom exército, um exército bem treinado. Então Deus conhece o coração humano. Ele sabe da soberba, né? Que vai no nosso coração, daquele desejo que a gente tem de poder apregoar os quatro cantos. Eu fiz, eu conquistei, eu resolvi, eu venci. Então ele não quer isso para nós. Ele quer que entendamos outra coisa, que nós somos pequenos. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 7, você vai para o versículo 2, você vai ver Moisés fazendo o seu discurso, vai dizer assim, olha, o Senhor está dizendo a Israel, eu não escolhi vocês porque vocês são grandes, a maior nação da terra, então eu os escolhi para ser o seu Deus. Eu não escolhi vocês porque vocês são fortes, têm exército numeroso. Não, eu escolhi porque vocês são pequenos e fracos. Para manifestar entre vós o meu poder, a minha bondade, a minha compaixão, para que vocês de fato entendam e saibam que eu os amo. Porque às vezes nós escolhemos as pessoas, ok, que são fortes, né? Mas não é por amor, não, é por interesse. As nações que já têm nome, as nações que têm grande exército, as pessoas que já andam em destaque, esses nós queremos ter como amigos. Deus faz diferente, Deus escolhe a nação pequena, Ele escolhe a nação fraca, para demonstrar o quanto de fato Ele escolhe por amor, é por nos amar. Nós não somos fortes, nós somos fracos, nós não somos grandes, nós somos pequenos. Comparados à grandeza de Deus, são como a neve que o tempo dispersa. E a nação da terra, ou as nações da terra, como uma gota d'água no oceano, comparado à grandeza de Deus. Então, Deus vem agora para expressar a Israel esse propósito. Ele escolhe Davi para lutar com Golias, porque o que importa para Deus não é o tamanho, não é a habilidade da guerra. O que importa para Deus é ir em o nome do Senhor. Confiando, dependendo de Deus, obedecendo e buscando cumprir o propósito que Deus tem, nos desafios que Ele nos dá. Elias venceu 450 profetas de Baal no seu tempo. Deus não quer a quantidade, Deus faz isso com uma pessoa. Ele não precisou do exército para livrar do cativeiro do Egito o seu povo. Ele precisou de um homem, Moisés. Deus nas batalhas da vida vai nos ensinando que não é pela nossa força, não é pela nossa estratégia, não é pela nossa habilidade, não é pelo nosso conhecimento. É sempre por Deus. E Ele quer apresentar isso mais uma vez. Gideão não é nem guerreiro, ele é camponês. Gideão não é nem o homem mais corajoso do seu tempo, ele é um homem medroso. Ele tenta fugir do propósito que Deus dá. Vocês se lembram que ele é aquele que coloca aquela lã no deserto para dizer assim para o Senhor, Senhor, se é da tua vontade mesmo que eu vá, olha, que caia sereno em volta de tudo e aquela lã fique seca. Amanhã ele vai lá, está seco. Aí ele fala assim, não, vamos fazer o contrário. Vai ter sequidão em todo o território. Apenas a lã vai estar molhada, encharcada pelo orvalho. Ele vai torcer, vai encher uma taça de água. O orvalho que Deus colocou sobre a lã, somente sobre a lã. Ele está pondo Deus à prova, ele está querendo, na verdade, é fugir. Ele fala para Deus, eu sou camponês, não sou guerreiro. Eu não sou de uma família grande, eu sou de uma família simples. Eu não sou da tribo mais renomada de Israel, eu sou da tribo de Manassés. Mas Deus chama Gideão mesmo. Porque para Deus o importante, maior não é vencer. Ele quer vencer, Ele vai dar a vitória. Mas Ele quer que você entenda que é na dependência dEle e que é dentro do propósito que Ele tem. Para você, na sua soberba, não dizer assim, eu cheguei aqui pela minha força, pela minha habilidade, pela minha capacidade. A Bíblia diz que o ser humano pensa
que ele pode fazer isso e dizer isso até com respeito à sua própria salvação. Efésios capítulo 2, Paulo vai tratar do estado que ele era antes de Cristo, do momento e da nova vida que ele tem agora em Cristo, e ele vai dizer que a nossa salvação vem por graça de Deus, não é por obras nenhuma realizada pelo ser humano. Para quê? Para que o ser humano não se glorie. O que ele está querendo dizer? Bom, o pastor Knight vai chegar no céu e vai ter que reconhecer, eu estou aqui pela misericórdia e graça de Deus, por mim eu não conseguiria não. Mas de repente algum dos irmãos aqui chegaria lá e diria para mim, pastor, o senhor está aqui por misericórdia de Deus, mas eu não, eu estou aqui pelas minhas obras, pelo aquilo que eu fiz, por aquilo que eu conquistei. Então a Bíblia já fala, o ser humano gosta disso, né? De às vezes pensar que é por ele, por algo que ele fez, pela vida que ele viveu, pelo empenho que ele deu, pelo procedimento que ele teve, uma conquista pessoal. Está dizendo, não, para vencer o pecado, para vencer a morte, é só graça de Deus. Ninguém vai poder se gloriar dizendo, eu estou aqui por merecimento. Todos vão ter que dizer, estamos aqui por graça, favor de Deus. Vencemos a morte, vencemos o pecado. Mas mais do que vencer é saber que foi na dependência de Deus, que foi dentro do propósito que Deus estabeleceu em Cristo. O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que nos leva à sua presença. Aquele que nos amou, amando até a morte, morte de cruz. Então, às vezes, nós pensamos que somos nós, mas é bom nos lembrarmos que nunca é nós, sempre é Deus. Em cada aflição, em cada luta, em cada problema, em cada tarefa que você realiza, em cada dia que você vive, mais um dia vencido, que bom, graças a Deus. Tiago lembra essa verdade também, ele fala, você pensa que vai se mudar para uma outra cidade, faz o seu plano, o seu projeto, eu vou para lá eu vou realizar o meu trabalho, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou lucrar, eu vou ser bem sucedido. Tiago alerta dizendo assim, em vez de dizer isso, você deveria dizer, se Deus quiser e me abençoar, eu vou fazer isso ou aquilo. Cada momento da nossa vida, irmão, cada momento da nossa vida, minha irmã, na bonança ou na dificuldade, mas principalmente no tempo da luta, se tivermos condição de vencer, se vencemos, sempre será pelo Senhor. Uma outra verdade que esse texto me ensina é que Deus faz a seleção da equipe. Gideão conseguiu montar uma equipe de 32 mil pessoas, soldados, guerreiros. Ficou contente. Deus começou a selecionar. É muita gente, diz o verso 2. Todo mundo que tem medo, todo mundo que é tímido, pode pegar sua bagagem e sair. Acho que quando ele falou isso, ele não esperava que 22 mil pessoas fossem embora, não. Acho que ele pensou assim, vai embora umas 1000, né? De 32 mil veio para 10 mil. 22 mil pessoas pegaram as bagagens e foram embora, por timidez e por medo. Quem está fazendo a seleção não é Gideão, é Deus. Deus falou, fala com o povo, quem quiser ir para Gileade, por medo ou por timidez, pode ir. É muita gente. Gideão já devia estar pensando que é pouca gente. Para 135 mil guerreiros dos midianitas, 32 mil. Depois no verso 3, ele vai fazer aquele negócio daquele teste da água, viu? Faz o teste para selecionar e para mandar mais embora 9.700. Acho que Gideão estava contente com 10 mil, já estava já conformado, agora ele vai perder 9.700. Quando ele olha só para os 300 que fica, ele deve ter pensado, estão perdidos. Deus faz a seleção, Deus monta a equipe. É Ele que escolhe. Carta de Paulo aos Coríntios fala da igreja. Paulo escreve sobre o corpo vivo da igreja. E ele vai dizer que a igreja é formada por pessoas. E é como um corpo humano, que tem muitos membros, porque há uma variedade muito grande de funções, de tarefas. Cada membro é estabelecido para exercer a sua função no corpo. E se ele funcionar bem, todo o corpo vai ser honrado. Se ele funcionar mal, todo o corpo vai
padecer, né, em razão do seu mau funcionamento. Mas Deus fala assim: quem estabelece você no corpo é o Senhor. Ele coloca conforme lhe prouver. Quem escolhe é Deus. Então, quem escolhe a equipe para você, e quem escolhe o que você vai fazer, em que tarefa você vai entrar, é Deus. Deus chamou Gideão para liderar nessas batalhas. E ele montou uma equipe de 32. Deus falou: não, é muita gente. A minha equipe tem 300. 300 pessoas dá um total de 450 soldados por pessoa. É uma batalha muito mais grandiosa agora. E você já diria já, com 32 mil seria difícil, com 300 impossível. Aos olhos humanos, nós temos que reconhecer. Nós jamais sairíamos para uma guerra de 135 mil com 300. A própria Bíblia nos alerta quanto a essas coisas. Ela diz assim: qual que é o rei que entra numa batalha, olhando o exército inimigo, sem antes calcular qual que é o número dos seus soldados? Porque ele vai partir para a guerra e ele vai ser envergonhado. É no mesmo texto que fala assim: quem é que começa a construir uma coisa muito grandiosa, sem calcular primeiro se ele tem recurso, e não tenha depois que parar a obra e ficar ali, né, um elefante branco construído? Porque todo mundo vai olhar para aquilo e falar: ele começou e não concluiu, ele não foi capaz, ele não calculou bem, ele não é um bom administrador. Aos olhos humanos, impossível. 300 para 135. 1000, né? 135 mil. Mas Deus é quem escolhe, é quem seleciona a equipe. Irmãos, nós trabalhamos sempre com equipe. Começar pela nossa casa. Você tem o seu marido, a sua esposa. E depois vem os seus filhos. Essa é a sua equipe. Para formar a sua família. Para enfrentar com você algumas batalhas da vida. Para alcançar alguns sonhos. Para vencer alguns inimigos, para suportar tempos difíceis. Você precisa contar com eles. Quando você sabe que o seu cônjuge está com você, quando você sabe que seus filhos estão com você, suas filhas, você se sente mais animado, mais fortalecido, você sabe que eles vão te ajudar, eles vão ter uma parte na missão, eles vão ter uma tarefa para realizar, e se eles fizerem bem, eles vão te ajudar. É a sua equipe, é a sua casa. Se você vai para o trabalho, você tem uma equipe que trabalha com você lá. Alguém que faz aquilo que você não faz, ou alguém que faz aquilo que você faz para que você possa fazer melhor. E tem gente que trabalha sozinho, fala: não, eu trabalho sozinho, eu trabalho de casa, mas esse pessoal deve ter quem fornece material para ele, deve ter gente que precisa comprar as coisas que ele faz, é a equipe dele também, não adianta, todo mundo precisa de outras pessoas, todo mundo tem uma equipe, em qualquer tarefa, em qualquer função. Nós vemos para a igreja e já falamos, somos um corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos honrar uns aos outros, nós precisamos cuidar bem uns dos outros, nós precisamos entender que todos aos olhos de Deus foram alcançados pela mesma graça, todos têm a mesma importância, mesmo aqueles mesmos que a gente acha menos importante, quem sabe é quem Deus mais vai honrar, porque tem uma função específica no corpo e que realiza bem, abençoando toda a igreja. Não aparece tanto, não é o coração, não é o pulmão, mas é no corpo que Deus estabeleceu para ser. Está cumprindo bem o seu papel, está sendo um servo bom, uma serva fiel. Está participando bem da equipe, dos soldados de Deus, dos soldados de Cristo, que enfrentam as batalhas, na luta contra o pecado, na luta contra o diabo, na luta contra o mundo, no propósito de levar luz às trevas, de enfrentar a violência com a paz, de enfrentar o desespero com a esperança, de enfrentar a morte com a mensagem de vida. Somos selecionados por Deus, chamados por Deus, como Gideão foi, como esses 300 aqui são chamados, separados, selecionados. É um jeito diferente que Deus usou, mas o que Ele está mostrando é o seguinte: a equipe é o que monta. Você tem que entender aonde você está, você tem que entender qual o propósito de Deus com a sua vida ali. Deus não te colocou ali por acaso, não é fruto do acaso. Nem é fruto das suas conquistas, e nem é porque você sempre almejou isso. Às vezes você vai para lugares, e você vai participar de uma equipe que você nunca pensou em participar. Às vezes você vai participar de uma equipe que você gostaria de não participar. É muita confusão, é muita gente difícil.
Mexer com o ser humano é difícil. É muita gente difícil. Mas Deus te selecionou para estar ali. Você tem que entender isso. Aqueles soldados entenderam. Nós estamos aqui por um propósito de Deus. Gideão passou a entender. Deus escolheu esses 300. Deus falou que vai nos dar vitória com esses 300 aí. Essa é a nossa equipe. Nós gostaríamos de ter outra. Você não gostaria, às vezes, de ter uma outra equipe lá na sua casa? Não gostaria de ter um outro tipo de cooperação lá da sua equipe? Um outro tipo de compreensão, um outro tipo de empenho? No seu trabalho, nos seus estudos, nas suas tarefas, na sua vizinhança. Deus colocou ali. Algumas coisas a gente tem que ter. Não podemos ter medo, nem timidez. Para levar o Evangelho de Deus, para cumprir a missão que Deus nos dá, nós precisamos ser corajosos. Não há lugar para quem tem medo. Por isso que quem tinha medo, 22 mil, já foi para casa de uma vez, já foi para Gileade. Jesus dá um bom exemplo disso quando ele fala que ele é o pastor das ovelhas, que as ovelhas são levadas por Deus. Deus seleciona as ovelhas do aprisco de Cristo. Ele as confia na sua mão. Ele fala assim, o mercenário que não é pastor, João 10, a partir do verso 11 até o 15, ele vai dizer assim, o mercenário que não é pastor, quando vê o lobo, foge. Quando vê a ovelha ser atacada, bate em retirada. Por que ele foge? Por medo. Jesus vai dizer, eu não, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Nós celebramos a ceia hoje. Nós louvamos a Deus por Cristo. Não só pelo seu amor, mas pela sua coragem de dar a sua vida. De enfrentar os açoites, a zombaria, a coroa de espinho, da crucificação, sendo inocente, tomado como culpado, de enfrentar o apóstolo que o vendeu, e outro que o negou, e outros que o acompanharam de longe, por covardia, ou por cobiça. Numa equipe que Cristo selecionou, 12 que ele chamou, com quem ele conviveu 3 anos. Preparando para uma missão futura, de levar o Evangelho a toda criatura, de estender o reino de Deus que está sendo estabelecido na cruz. Jesus está dizendo em João 10, entrar nas batalhas que Deus nos convida, entrar em algumas batalhas que Deus nos coloca, em alguns desertos, em algumas tempestades que Deus nos joga na vida, quer na família, no trabalho, quer no contato com a igreja, no convívio com a fé, no sustentar na vida, o combater do bom combate, exige coragem. Não posso fugir na hora que o perigo surgir. Na hora que a pressão aumentar. Não posso ser covarde. Não posso negar a fé. Não posso negar o propósito de Deus. Eu tenho que vencer. Dentro da minha dependência do Senhor, mas dentro do propósito que Deus tem. O propósito de Deus com Gideão não é com 32 mil, é com 300. Gideão tem que encarar o negócio com coragem. Vocês acham que ele vai para a batalha com coragem? Com 300 homens, tendo no arraial 135 mil? Bom, ele não está com essa coragem toda ainda. Então Deus envia um anjo que vai falar com ele assim, você vai descer lá com o seu homem jovem de confiança. Eu quero que você desça lá. Se você não consegue descer ainda com o exército, desce com o seu jovem de confiança. Ele desce com o jovem de confiança, ele encontra 2 soldados midianitas conversando. Um soldado está contando para o outro assim, essa noite eu sonhei, rapaz, que um pão enorme vinha rolando sobre o arraial dos midianitas, bateu de frente com a tenda do nosso comandante, ela virou de ponta cabeça e ficou assim, de ponta cabeça. O outro soldado falou assim, certamente é Gideão, que está com o exército de Israel nos cercando, ele vai vir contra nós, nós estamos perdidos. Ele tomou coragem com essa conversa, que ele ouviu, que Deus fez ele ouvir, subiu para lá e falou para o exército, nós vamos agora de noite, nós vamos surpreender eles, nós não podemos esperar mais. Então reuniu 300, dividiu em 3 grupos de 100. Colocou os soldados cercando o vale onde os midianitas estavam. Eles estavam à noite,
Alguns deles estavam dormindo, a maioria deles. Eles desceram com vasos de barro, e eles desceram com tochas de fogo na mão. À medida que eles caminhavam, eles escondiam a tocha de fogo dentro do vaso de barro e caminhavam às escuras para não serem vistos, até chegarem na posição estratégica que se havia estabelecido. Eles tinham as suas trombetas para tocar. E Gideão falou com eles: o que eu fizer, vocês façam. Quando eu caminhar, você caminhe. Quando eu esconder a tocha dentro do vaso, você esconda. Quando eu parar, você pare. Quando eu tocar a trombeta, você toque. O que eu fizer, você faça. E eles cercaram o arraial à noite. E eles tomaram as tochas de fogo, começaram a se apresentar no alto dos vales, no alto dos montes, com o exército nos vales. E começaram a tocar as trombetas. E depois que eles tocaram as trombetas e balançaram o fogo, Gideão começou a quebrar o vaso. Ele quebrou o vaso de barro lá, fez um barulhão tremendo. Aquele povo ficou com medo. Nós não falamos que Deus separou, tirou do meio do exército os medrosos? O medo paralisa a gente, daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Então, ele gerou uma confusão tremenda no arraial. Começaram a pôr fogo nas coisas, eles mesmos, na correria, derrubando as fogueiras que estavam lá no arraial, no vale. Começaram a brigar uns com os outros, a guerrear uns com os outros. Ficaram totalmente confusos, tomados de pavor e de medo. Acharam que eram soldados, que estava escuro, soldados do exército que já tinham chegado em Israel. Começaram a matar uns aos outros lá, confundindo uns com os outros. Mas há um grupo, há uma equipe. Nós temos aqui na igreja uma equipe. Nós temos o conselho da igreja, nós temos a junta diaconal, nós temos o coral, nós temos o grupo de louvor, temos o grupo da web, temos a nossa escola dominical com a superintendente, com os professores. Nós temos irmãos e irmãs que estão juntos conosco nessa batalha, nessa luta, nesse bom propósito de levar o evangelho de Deus, o reino de Deus às pessoas. O pastor não consegue fazer tudo sozinho, não faz. Ele não vence batalha nenhuma sozinho. Ele vence com vocês. Vocês não vencem sozinhos. Você vence com a equipe que Deus te colocou para trabalhar. Na ação missionária, na ação social, na ação da evangelização, no propósito de ser luz de Deus aos homens. Não é pela nossa força, nós nem temos luz. Nós transmitimos a luz que recebemos de Deus, por sua palavra e pela presença de Cristo no nosso coração, na nossa vida. Mas nós temos que entender que Deus criou essa equipe para nós. E quando nós entendemos, há duas questões que eu preciso chamar a sua atenção. A primeira é você ser uma boa pessoa, um bom elemento junto à equipe. Você tem que fazer o seu melhor. Segundo, você deve cuidar daqueles que estão com você. Você deve cobrar, você deve exortar, você deve exigir o melhor. Mas se você não tiver o melhor, se você tiver alguém ferido, tiver alguém machucado, tiver alguém com medo, tiver alguém desanimado, você tem que cuidar dele, melhorar a autoestima dele, cuidar do seu irmão, cuidar do seu próximo, expressando para ele, em favor dele, amor como a você mesmo, desejando para ele o de melhor que você gostaria de ter. E às vezes se sacrificando, se doando um pouco mais, para que ele ou ela possa se recuperar, porque é a sua equipe. Cuide bem dos seus. E ofereça o seu melhor em favor da tarefa, no meio da luta, no meio dos desafios que às vezes surgiram para você. Quer na igreja, quer em casa, quer no trabalho, onde o Senhor te levar, até no grupo de amigos. Seja o melhor que você puder. E veja aqueles que estão à sua volta como uma equipe que Deus selecionou para você conviver, para te fortalecer, para te dar vitórias. Pode não ser o número que você gostaria. Pode não ser do jeito que você pensou. Mas está dentro do propósito de Deus para abençoar a sua vida. E para te tornar um abençoador na vida do outro. Sempre trabalhamos com equipe. Não podemos deixar os machucados para trás, feridos, para que morram. Temos que tomá-los nos braços. Quando o Senhor Jesus conta a parábola do bom pastor, no aspecto das 100 ovelhas do aprisco, ele fala que ele percebeu que uma tinha ficado para trás.
foi atrás dela, foi buscá-la, encontrou ela ferida, machucada, cuidou das feridas, botou nos ombros, trouxe para o aprisco. É sua equipe. Não pode ficar para trás. Às vezes nós pegamos da nossa equipe os machucados e ferimos mais, maltratamos mais. Nós temos que cuidar. A outra coisa é essa, né? Não tenha medo. Pode ser que a situação se pareça muito difícil para você. A circunstância parece sem solução. A guerra parece perdida. A batalha parece anunciar o caos, né? Se está no propósito de Deus, temos que aprender a depender de Deus, a esperar no agir da sua mão. Não é com 35 mil, é com 300, foi assim que Deus fez. Gerou a confusão no arraial, uns entraram em guerra contra os outros. Quando Israel desceu com os 300 homens, praticamente eles só foram para recolher os despojos. Poucas pessoas enfrentaram ainda a batalha dos 300, porque o medo os confundiu. O medo os destruiu. Por isso que Deus mandou embora aqueles que tinham medo e timidez. Porque foi o medo que causou a derrota dos midianitas. Não é o número. Um número muito maior. Não é a falta de capacidade. Já tinham invadido Israel 7 anos, várias vezes, para tirar as colheitas, para tirar o rebanho, para tirar o resultado do trabalho que Israel produzia. Por isso que muitas das vezes Jesus, quando chegava junto às pessoas, se apresentava junto às pessoas, o tempo era um tempo de incerteza, ele dizia: não tema, crê somente. Não foi assim que ele disse? No momento de já sepultado Lázaro: se crês, verás a glória de Deus. Somos desafiados, irmãos, a não temer. Na tempestade, mesma coisa, não tema. E ergue a sua voz e ordena o vento e o mar, e o vento e o mar lhe obedecem, eles ficam atemorizados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não tenham medo. Irmãos, nas suas lutas diárias, nas suas lutas especiais aí, quem sabe em momentos especiais, confie na providência de Deus. Submeta ao propósito que Deus tem. Mesmo que pareça muito diferente daquilo que você um dia planejou. Trabalhe bem o seu coração, trabalhe bem o coração da sua equipe, porque o trabalho de Deus, o feito de Deus, passa pelos homens. Ele trabalha, ele faz, mas ele conta com as pessoas. Nós estamos celebrando a ceia. Para que Cristo nascesse, foi preciso Maria, foi preciso José. Passou por essas vidas. Foi preciso os 12 apóstolos. Foi preciso até dos inimigos, de Caifás, de Anás, de Pilatos, dos soldados romanos que realizavam com crueldade a crucificação, a quem Jesus pôde declarar ao Pai: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi preciso José de Arimateia para oferecer o túmulo, onde Cristo esteve sepultado por muito pouco tempo. Mas houve o envolvimento de muitas pessoas. Foi preciso de uma pessoa para ajudá-la a carregar a cruz até o Gólgota. Mas é a equipe que Deus traz, é a equipe que Deus forma, para realizar o seu plano, para realizar o seu propósito. Nós não precisamos temer. Maria temeu também no começo, quando viu o anjo. Ela lhe disse o quê? Não se atemorize. E aí ela disse: que se cumpre em mim a sua palavra, que se cumpre em mim os propósitos do Senhor. Então, em muitas das nossas tarefas, ou em todas elas, diante de todas as lutas que a gente enfrenta, em qualquer momento vai ser exigido da gente muita coragem, para confiar no propósito de Deus, para crer na providência de Deus que pode suprir a nossa necessidade, para transformar aquele deserto em manancial de bênçãos, e aquela noite escura no raiar de um novo dia, e aquela noite de pranto, né,
numa manhã de alegria. Não tenha medo. Especialmente na nossa luta contra o pecado. Porque na luta contra o pecado nós já estávamos derrotados também. Nós já estávamos condenados ao inferno, à eternidade sem Deus, ao choro, ao ranger de dentes, ao fim trágico. Esse é o fim da nossa história. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Glória que nós cantamos aqui, que o coral cantou, que nós vamos contemplar na eternidade. Estamos destituídos, separados, totalmente separados, excluídos dessa glória. Mas o Senhor, sem medo nenhum, com muito amor, sabendo de quão pequenos somos, de quão fracos somos, e de que nós não podemos fazer nada para sequer conseguir perdão por um pecado, enviou a Cristo, que se fez pecado por nós na cruz. E hoje nós celebramos a graça de Deus, que faz de nós povo do Senhor, povo exclusivo do Senhor, povo santo, zeloso de boas obras. Não em razão de quem nós somos, mas em razão de quem Ele é. O agir de Deus e o propósito de Deus e o estender do reino de Deus na terra passou pelos apóstolos e passa por nós. Na minha vida, na sua vida, aonde Deus nos coloca, na missão que Ele nos confia e que Ele espera que façamos com coragem. O medo pode afetar a vida. Não afetou os 300, afetou os 135 mil. E aqueles que tinham uma derrota aparente foram os vitoriosos. E aqueles que estavam com a garantia da vitória foram derrotados por medo. Medo os confundiu, medo os paralisou. O medo os derrotou. E é por isso que Deus nos envia Cristo, para que a gente não tenha medo. Possamos vencer o medo na força do nosso Deus. Gideão nos ensina essas coisas preciosas. Ele não era guerreiro, mas se tornou um grande guerreiro. Ele não tinha coragem, mas ficou corajoso. Ele não achava que venceria, mas venceu. Ele não achava que tinha condição de ser juiz, mas foi juiz. O texto bíblico vai dizer que ele foi aclamado pelo povo para se tornar rei de Israel. Ele, o seu filho, o seu neto, a sua descendência. Ele falou, não, eu não vou reinar sobre vós. Quem vai reinar sobre vós é o Senhor. Não é esse o meu lugar. A gente tem que saber o lugar que Deus quer que a gente esteja, né? Para que de fato Deus nos chamou. Às vezes a gente quer ser uma outra pessoa, ter uma outra função, estar num outro lugar, exercer um outro ofício, até um outro dom na vida da igreja. Deus te chamou para ser contador, seja contador cristão. Deus te chamou para ser advogado, seja um advogado cristão. Deus te chamou para ser um operário, seja um operário cristão. Um patrão, um empregado cristão. Deus me chamou para ser pastor, não vou ser contador, mas eu quero ser um pastor cristão. Que enfrenta com coragem, na confiança, na dependência de Deus, o viver dentro do propósito que Deus tem. Enfrentando as lutas diárias, enfrentando aquelas lutas especiais, mas sempre sabendo que do Senhor é de vitória, vitória sobre as lutas. Não é em razão do que eu sou, porque eu sou fraco, e nem você. Mas é em razão do Deus que nos guia, do Deus que nos abençoa, do Deus que providencia, do Deus que planeja tudo, do Deus que é Senhor sobre tudo, do Deus que é o Senhor das batalhas, o Rei dos Reis. Feche seus olhos, vamos orar. Se há bonança, graças a Deus, como Joel falou, né? Há dias de bonança para nós, ainda bem. São os dias do nosso descanso, do renovo das nossas forças. Mas se há batalhas, que Deus nos encoraje, que Deus nos aponte o propósito, que Deus nos ajude a fortalecer a equipe, a nos fortalecer também na confiança que temos no propósito que Ele tem para nós. Para que a casa, para que o trabalho, para que o meu conduzir de fé, para que o meu serviço ao reino de Deus seja realizado com vitória.